Imagina só esse cenário. Um casal jovem com uma linda bebezinha de 10 meses de idade chegam em casa após uma viagem de férias. Assim que abrem a porta, eles sentem um forte cheiro de algum tipo de produto químico. Aquele cheiro rapidamente causa um efeito nos três, que sentem falta de ar e os seus olhos começam a lacrimejar. O marido fala para a esposa esperar lá fora, enquanto ele entra e vai abrindo todas as janelas para dar aquela arejada, sabe? O cheiro forte deu uma aliviada e aí todo mundo entrou. Mas parece que os sintomas do ar pesado só pioravam. A bebezinha começou a vomitar, não queria mais comer, e os pais também começaram a ficar enjoados e com uma dor de cabeça daquelas. Esse mistério durou várias semanas, e quando finalmente foi descoberto o motivo daquele vazamento químico, nem mesmo a polícia conseguia acreditar. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, essas coisas assim bizarras e doidas, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativa aí o sininho da notificação pra você não perder nada e curte, comenta, compartilha, porque isso tudo ajuda muito a gente aqui no canal, beleza? E bora pro vídeo! Vamos lá para Tampa Bay, na Flórida, nos Estados Unidos, onde um homem de 36 anos chamado Umar Abdullah e sua esposa Samira e a sua filhinha de 10 meses tinham se mudado recentemente para um apartamento em um condomínio fechado. Como eu disse antes, quando chegaram da tal viagem de férias, eles sentiram aquele cheiro horrível e após abrir todas as janelas, o casal começou a investigar para tentar achar qual que era a fonte daquele cheiro. Eles pensaram que podia ser alguma comida estragada na geladeira, mas não parecia ser cheiro de comida estragada, e sim de algum produto químico, um solvente ou tinta, alguma coisa assim. Não dava para identificar muito bem o que era. Após não encontrarem nada na cozinha, o Mar pensou que podia estar rolando algum tipo de vazamento de gás ou outra coisa assim. Ele verificou o fogão, o boiler, as tubulações, mas nada que indicava que o cheiro vinha dali. No fim das contas, com as janelas abertas, o cheiro já tinha dado uma aliviada, a Samira já tinha acendido um incenso ali para dar uma defumada, sabe? E eles resolveram deixar isso para lá. Só que embora o cheiro já não incomodasse mais, os gases do produto químico começaram a fazer efeito, principalmente na filha deles. Enquanto os pais desfaziam as malas e arrumavam as coisas da viagem, a bebezinha começou a se sentir muito mal, não queria nem beber água e chegou até a vomitar. Os pais de primeira viagem ficaram muito assustados. Aquela era a primeira vez que a filha agia daquela maneira, porque ela sempre foi uma criança muito fácil de lidar, não tinha problema para comer, ao contrário dos meus filhos. E agora ela não queria nem tocar na comida enquanto chorava bastante. Os pais não sabiam o que fazer e imaginaram que a filha devia estar cansada da viagem e também do calorão que estava fazendo naquele dia. Afinal, isso aconteceu no dia 7 de junho de 2023, alto verão nos Estados Unidos, e Tampa Bay é conhecido por ficar muito quente durante o verão. Então ele fechou as janelas novamente e ligou o ar-condicionado. Depois de meia hora, o apartamento já estava bem mais fresquinho, mas a bebê só piorava. E não era só ela, não. Agora, tanto o Umar quanto a Samira também estavam se sentindo mal, com uma bela dor de cabeça. Vai vendo. O Umar ainda acreditava que tudo isso podia ser só porque todo mundo estava cansado da viagem e uma boa noite de sono ia ajudar a recuperar. Vamos dormir todo mundo que amanhã a gente vai estar bem, ele disse para Samira, que concordou. É verdade mesmo, né, gente? Às vezes quando a gente chega de viagem de férias, parece que a gente precisa de férias das férias, de tão cansado que a gente fica. Mas voltando para a história. Eles tiveram bastante dificuldade para botar a filha para dormir naquela noite, mas finalmente a bebezinha capotou. Então, os dois tomaram um remédio para dor de cabeça e também foram dormir. A esperança de que fosse somente o cansaço da viagem caiu por terra quando eles acordaram na manhã seguinte. Isso porque os dois nem conseguiam abrir os olhos direito de tanta dor de cabeça, sensibilidade à luz e essas coisas assim. A bebezinha também não estava muito bem, muito irritada e enjoada. Nos dias seguintes, os sintomas só pioraram. A dor de cabeça do Umar foi de muito ruim para praticamente insuportável, como se ele não pudesse fazer outra coisa além de pensar na dor de cabeça. Olha só. A Samira basicamente tem que ficar o dia inteiro deitada e ela estava letárgica, como se ela não tivesse energia nenhuma. E a pobre da bebezinha continuava chorando e irritada o tempo todo e também vomitando.
Agora eles acreditavam que acabaram pegando uma virose na viagem e que era só aguentar mais alguns dias que o corpo ia lutar contra a virose e logo mais ia estar todo mundo bem. Porém, na manhã do dia 14 de junho, uma semana após eles terem voltado de viagem para casa, as coisas ficaram mais tensas. Vai ver. Quando o Umar foi ao quarto da filha, enquanto estendia a mão para pegar a bebê do berço, ele olhou para a filha e travou. Um frio correu na sua espinha, isso porque o travesseiro da bebê estava cheio de cabelo dela. A bebê claramente tinha perdido grandes mechas de cabelo, olha só, gente. O Umar, tomado por adrenalina, esqueceu da própria dor de cabeça e gritou pela Samira, e ela, mesmo estando muito letárgica, se assustou com o tom do grito do marido e foi correndo. Quando chegou no quarto, olhou para baixo e também viu todo o cabelo lá no travesseiro, então ela pegou a bebê e virou. Os dois ficaram se olhando assustados, quando viram que havia uma grande área da cabeça dela que estava careca. Mas, ao mesmo tempo, eles lembraram que é normal que recém-nascidos, que bebê percam cabelo do nada. Então, eles fizeram o que todo mundo faz. Foram pro Google. E o que acharam não ajudou em nada para aliviar as preocupações. Isso porque na internet eles descobriram que, por mais que seja normal que recém-nascidos percam cabelo, a filha deles já tinha 10 meses de idade. E não é normal bebês de 10 meses perderem grande quantidade de cabelo. Assim, né? Da noite pro dia. Então, o Umar e a Samira, ainda muito assustados, continuaram pesquisando no Google sobre o que podia estar acontecendo com a filha deles. E todo mundo sabe que se você der um espirro e jogar os seus sintomas no Google, ele responde que você já pode até encomendar o seu caixão, né? Porque qualquer coisinha que você esteja sentindo e pesquise online, o Google pode te dar que você tem frieira no pé até a doença terminal. Então, quando eles pesquisaram minha bebê de 10 meses está perdendo cabelo, eles ficaram mais aterrorizados ainda. Eles perceberam que algo sério poderia estar acontecendo e resolveram levar a menina no pediatra. Enquanto a Samira ligava para marcar a consulta, o Umar foi tomar um banho e assim que ele começou a lavar o cabelo, ele notou que tinha uns tufos de cabelo saindo dele. Ele percebeu que estava acontecendo com a bebê, também estava acontecendo com ele e muito provavelmente ia acontecer com sua esposa. Foi aí que ele se lembrou do cheiro forte que eles sentiram quando voltaram de viagem e abriram a porta do apartamento. Embora não sentissem mais aquele cheiro tão forte, volta e meia eles voltavam a sentir o cheiro invadir o apartamento. Era sempre na parte da tarde e a cada 2 ou 3 dias. Olha só. Ele pensou, será que tem algum tipo de vazamento rolando aqui que a gente esteja sendo contaminado aos poucos? Assim que o Umar saiu do banho, contou para a esposa sobre a queda de cabelo e a sua teoria que podia haver algum tipo de contaminação no apartamento. O Umar ligou para o síndico e para o proprietário do apartamento que eles alugavam e explicou toda essa situação. O síndico disse que pelo que o Umar estava descrevendo, era possível que houvesse um vazamento de gás dentro do apartamento. Um vazamento do ar-condicionado ou talvez mofo tóxico também. Tanto o síndico quanto o proprietário ficaram muito preocupados pela situação e pela saúde daquela jovem família e prometeram enviar técnicos para inspecionar o apartamento. Mais tarde, naquele dia, um inspetor de gás apareceu no apartamento, verificou o lugar todo, mas não encontrou nenhum vestígio de vazamento de gás. Eles verificaram em todos os lugares e não havia vazamento. Mas os próprios técnicos disseram ao Umar e à Samira que estavam sim sentindo um leve cheiro químico no ar, mas não achavam que fosse do gás. Depois que o inspetor de gás saiu, o síndico enviou um inspetor de mofo, que revirou o apartamento todo e também não encontrou nada. Olha que doideira. Depois disso, veio um encanador para verificar o aquecedor de água, mas também não tinha nenhum problema lá. E depois veio um técnico de ar-condicionado que também chegou à mesma conclusão que todos os outros. Não tem vazamento, gente. Quando se esgotaram todas as possibilidades, o Umar, ainda muito preocupado com a segurança da sua família, pensou, quer saber? Eu vou chamar o corpo de bombeiros. Ele ligou para o serviço de emergência, explicou a situação e o corpo de bombeiros enviou a sua equipe especializada e lidar com materiais perigosos para o apartamento. Só que após uma minuciosa inspeção, eles também não encontraram a fonte do cheiro e consideraram o apartamento seguro para a família morar. Você pensa. 2 semanas se passaram desde que a família havia voltado de viagem e todos ainda estavam se sentindo horríveis. O Umar ainda estava com dores de cabeça, ainda estava perdendo cabelo. A Samira também começou a perder cabelo e ainda tinha dores de cabeça e se sentia muito letárgica. E a bebê ainda estava perdendo cabelo e continuava irritada. Para piorar, agora os 3 também desenvolveram mais
estranha falta de ar, como se eles estivessem andando pelo apartamento e de repente eles não conseguissem respirar. Só que eles já tinham chamado todos os técnicos possíveis, já tinham ido ao médico, mas ninguém conseguia descobrir o que estava de errado. Mas tudo mudou no dia 25 de junho, após quase 3 semanas de sofrimento. O Mar fez uma descoberta que desencadeou uma sequência de bizarrices e finalmente resolveu o mistério do cheiro do produto químico. Vai vendo. Lembra quando eu falei que o cheiro voltava meio que a cada 2 ou 3 dias e sempre na parte da tarde? Então, o Mar estava em seu apartamento naquele dia e assim como a sua esposa e sua filha, estava todo mundo se sentindo muito mal. Mas, de repente, o Mar sentiu novamente aquele cheiro químico invadir o apartamento. E assim que ele sentiu, ele começou a tossir. Mas ao invés de abrir as janelas e acender um incenso, dessa vez o Mar decidiu se arriscar e começou a respirar com mais força na tentativa de rastrear da onde vinha o cheiro. Ele foi andando pelo apartamento que nem um cão farejador. Chegou até se ajoelhar e ir fungando, tentando achar a fonte do cheiro. E assim foi seguindo o cheiro pela cozinha, pelo corredor, até a porta da frente. Quando ele chegou na porta da frente, cheirou novamente e percebeu que o cheiro ali estava mais forte. Finalmente, uma pista de onde vinha esse tal cheiro, né? Parecia que vinha do corredor, mas ao abrir a porta não havia nada lá do lado de fora. Ele saiu até o corredor e não tinha cheiro nenhum mesmo. Frustrado, mais uma vez ele abaixou a cabeça, entrou no apartamento, mas assim que ele fechou a porta, ele sentiu aquele cheiro novamente. Aquilo estava muito estranho e parecia que o cheiro estava vindo diretamente da porta. Ele começou a cheirar e passar a mão por toda a porta, sem saber exatamente o que ele estava procurando, né? Mas foi quando ele se agachou e colocou a mão na fresta entre a porta e o chão que o seu coração gelou. Pense. Ele deitou, colocou o rosto no chão e olhou pela fresta. Assim que viu o que era, ele levou um susto e saiu correndo para contar para a esposa o que ele tinha acabado de encontrar. Os dois conversaram e fizeram um plano. O Mar foi lá fora novamente. Ao lado da porta deles tinha um vaso com uma planta decorativa. Então o Mar se agachou e escondeu uma câmera entre as folhas da planta. Ele voltou para casa e fechou a porta. 2 dias depois, o momento que o Mar e a Samira estavam esperando finalmente chegou. Por volta das 5:30 da tarde, de repente o cheiro químico voltou a se espalhar pelo apartamento. E a filha deles começou a tossir tão intensamente que ela voltou a vomitar. Enquanto a Samira cuidava da filha, o Mar foi correndo, abriu a porta da frente discretamente, olhou para o corredor, mas não viu ninguém. Então ele se agachou até a planta, pegou a câmera que ele havia escondido 2 dias antes e voltou para o apartamento. A Samira estava segurando a filhinha no colo, tentando fazê-la se acalmar. O Mar foi em direção ao escritório, quando a Samira olhava para ele com um olhar apreensivo. O Mar não falou nada. Ligou o computador e trancou a porta do escritório. Quando o Mar saiu do escritório, um tempo depois, a Samira, que já estava morrendo de ansiedade, perguntou: "E aí, você descobriu alguma coisa?" O Mar saiu com o rosto pálido, visivelmente chocado e quase sem conseguir falar. A Samira voltou a falar: "Desembucha logo, homem. O que aconteceu?" O Mar só conseguiu responder: "A gente precisa sair daqui agora. Pega a bebê e vamos sair daqui. A gente precisa ir para o hospital." Olha só. Enquanto a Samira pegava a bebê e eles começavam a arrumar as coisas, o Mar ligou para o 911, um serviço de emergência, e contou ao operador o que havia acontecido e o que ele tinha descoberto. A coisa estranha que o Mar havia encontrado na fresta entre a porta da frente e o chão 2 dias antes era uma pequena poça com um líquido químico que estava exalando um cheiro muito forte. Como não tinha como aquele líquido simplesmente brotar naquele local, o Mar desconfiou que alguém estivesse colocando aquele líquido ali para evaporar e os gases químicos envenenassem a sua família. Olha que loucura, gente. Por isso, ele decidiu esconder aquela câmera para tentar flagrar quem poderia estar fazendo isso. E foi exatamente o que aconteceu 2 dias depois, quando por volta das 5:30 da tarde o cheiro voltou a ficar forte e a filha começou a tossir. O Mar correu para pegar a câmera, voltou para o escritório e viu algo que ele não poderia acreditar, gente. Pouco antes das 5:30 da tarde, no dia 25 de junho, antes do cheiro entrar no apartamento, o vídeo mostra um homem subindo as escadas, entrando no corredor e em frente à porta ali do Mar e da Samira. O homem tinha uma seringa e um frasco de vidro na mão. Ele então enfia a seringa no frasco, puxa o embolo e enche com algum tipo de líquido. Logo depois, o homem se ajoelha, coloca a seringa na fresta da porta do Mar e da Samira, injeta o líquido no apartamento e sai rapidamente descendo as escadas. Dá para acreditar? Enquanto o Mar e a Samira e a bebê corriam para o hospital,
a polícia foi imediatamente ao condomínio, mas não para ir no apartamento do Umar e da Samira, não. E sim no apartamento logo abaixo do deles. O homem que alugava aquele apartamento era um estudante de 36 anos chamado Xiumin Lee, um chinês casado e pai de 2 filhos que estava fazendo doutorado em Química na Universidade do Sul da Flórida. O Umar e a Samira o consideravam um bom vizinho, consideravam um homem muito quieto e reservado. Xiumin Lee tinha até dado um presente a eles quando a filha nasceu, mas parece que essa relação amigável entre os vizinhos tinha azedado bastante nos últimos meses, mais especificamente após o nascimento da bebê. Xiumin Lee reclamava constantemente do barulho vindo do apartamento de cima. Recém-nascido chora e faz barulho mesmo, gente. Infelizmente não tem nada que possa ser feito, né? O Umar e a Samira faziam de tudo para minimizar o inconveniente ao máximo. Porém, o tempo foi passando e não era mais somente o choro da bebê que incomodava o Xiumin Lee. Ele fez inúmeras reclamações formais no condomínio sobre o barulho do apartamento de cima. Ele reclamava de cadeira arrastando, do barulho das dobradiças das portas e até mesmo do barulho da tampa da privada dele, gente. Dá pra acreditar? Chegou ao cúmulo de ir lá no apartamento do Umar e da Samira junto com o síndico. Ele levou uma latinha de óleo em spray e colocou óleo nas dobradiças da porta. É uma loucura total. Embora Samira e o Umar fizessem de tudo, inclusive compraram pantufas para usar em casa para evitar o barulho ali de andar, né? Xiumin Lee continuava fazendo reclamações formais no condomínio quase que semanalmente. Foi quando essa fúria que o Xiumin Lee sentia pelos vizinhos se transformou em um plano para eliminar de vez a família toda. Ele usou seus conhecimentos de química, já que ele estava estudando para um doutorado em química, para criar uma mistura mortal de produtos químicos contendo metadona e hidrocodona. Ele os colocou em uma seringa e começou a injetá-los no apartamento do Umar e da Samira para envenenar eles pouco a pouco. Dá para acreditar? Quando Xiumin Lee foi preso, ele já estava injetando esses produtos químicos mortais no apartamento deles há 1 mês. Umar, Samira e a bebê receberam tratamento e se recuperaram totalmente do envenenamento. Mas os investigadores disseram que se o Umar não tivesse sido tão esperto e colocado aquela câmera para flagrar o Xiumin Lee e descoberto que eles estavam sendo envenenados, é possível que com o tempo o veneno que já estava sendo injetado no apartamento poderia ter deletado eles. Agora vem a parte que eu fiquei pé da vida. Isso porque a justiça não foi feita. Xiumin Lee estava preso quando as autoridades ainda estavam investigando o caso. No entanto, sabe-se lá por quê, o Xiumin Lee foi deportado de volta para a China no meio da investigação. Embora o caso dele ainda esteja em aberto nos Estados Unidos, Xiumin Lee está vivendo normalmente, livre, leve e solto lá na China. E com certeza a China não vai extraditar um cidadão chinês para ser preso nos Estados Unidos, né? A única maneira dele pagar pelo crime será se ele voltar voluntariamente aos Estados Unidos e ele seria preso imediatamente já no aeroporto. Só que é mais fácil acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa do que acontecer isso, né? Então é isso, pessoal, que história maluca, né? Se alguém aí tem alguma história com um vizinho doido, já comenta aí, deixa nos comentários pra gente ver as histórias doidas aí do povo. E se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, já deixa seu like e não esquece de compartilhar aí, pra todo mundo que gosta dessas doideiras, compartilha. Vem fazer. Vem, Lulu, pode ver. E fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!